Bom, seja bem-vindo ao Desafio Blaze, tá? Essa aula a gente vai explicar como você vai obter o máximo de resultado possível e quais configurações você deve fazer para que o próprio sistema possa trabalhar a seu favor. Só que antes dessa aula eu te recomendo você assistir a aula de banca, tá? Aquela aula é muito importante para que você possa ter ideia exatamente de como e quando e quanto você deve tá fazendo as entradas, tá? Para evitar que você quebre a sua banca. A gente vai automatizar o Double agora. Essa configuração, sem dúvida, é a que a gente obteve mais resultado até hoje, tá? Então, quando você vir aqui, você vai vir nessa estratégia aqui, ó, quebrando a Blaze, mais assertiva. Clica nela. Só isso, aqui em cima, deixa marcado da forma que está aparecendo aqui. E aqui embaixo você tem a quantidade de gayos necessário para que você possa deixar o sistema automaticamente funcionando sem nenhuma interação sua, tá? Normalmente ele já vem pré-selecionado para 2, mas eu te recomendo você trabalhar com 3 ou 5, tá? Porque como você vai ver ao vivo aqui, o sistema ele vai trabalhar de forma perfeita, tá? Ele vai fazer o máximo para obter o máximo de resultado possível. Só que às vezes, não sei se você sabe, mas a Blaze ela quebra o padrão de regra dela. Ou seja, ela vem uma quantidade de sequência ali e chega uma hora que ela vem uma sequência muito grande, exagerada de 10 saídas, por exemplo, da cor preta, às vezes até mais, tá? E isso quebra qualquer banca, tá? Então a gente te recomenda você trabalhar no mínimo com 3, tá bom? Aqui no caso eu vou trabalhar com 5, porque minha banca tem uma quantidade legal de valor, tá? Aqui a gente vai colocar 5, no caso a entrada é de 5. Se você não assistiu a aula de banca, você precisa assistir para você poder ter ideia de por que eu estou entrando com 5. E o valor aqui, ó, de meta, você vai colocar 5 vezes o valor de entrada, que no caso aqui é 25. O valor de perda, você precisa colocar o dobro do valor de ganho, tá? Isso não quer dizer que você vai perder 50. Isso aqui é só, dependendo do martingale que o sistema fazer, ele precisa de um orçamento maior para ele poder ir buscar basicamente o teu, vamos dizer assim, o teu prejuízo naquela partida, tá? Por isso que você tem que colocar um valor a mais. No caso aqui eu posso até colocar 100 sem nenhum problema. Como eu coloquei 5 gales aqui, ó, a gente vai clicar em declaro e você precisa fazer a mesma estratégia que eu estou fazendo aqui, tá? Pronto, feito isso, o próprio sistema ele vai começar a analisar basicamente as saídas antes dele entrar. No caso, eu vou pausar aqui, que ele demora um pouco, tá? Eu vou pausar a gravação. Assim que ele iniciar as entradas, eu volto dando play para a gente gravar todo o passo a passo. Bom, eu voltei a gravar agora, tá? Ele iniciou aqui basicamente uma entrada de R$5 num preto, tá? Perceba a quantidade de saídas aqui, isso aqui é uma quebra de padrão, tá? Ao longo dos vídeos vocês vão verificar esse passo a passo. Eu recomendo você sempre olhar o catalogador. Não sei se você sabe, mas no nosso sistema você recebe o catalogador também de acesso. No caso ele já fez o primeiro win aqui, né? Saiu o preto aqui de primeira sem precisar gale. Como eu falei, o nosso gale de 5 é só uma questão de proteção para quebrar esse padrão aqui, ó. Ele ainda não atualizou, por isso que ele aparece assim, ó, R$5 negativo, porque no caso ele usou R$5 para poder fazer a primeira entrada. Como ele ganhou, ele já está de lucro, porém ele não atualizou ainda, tá? Se você vier aqui, ó, tá aqui R$136. Se a gente vier aqui na Blaze, tá aqui, ó, 146. Deixa só ele atualizar, 146. E aqui tá o catalogador, tá? Todas basicamente as saídas que tiveram ao longo do tempo. Depois eu vou explicar mais sobre o catalogador, mas vamos lá diretamente aqui. Bom, ele já atualizou, perceba que ele está aqui, ó, R$146 como um win. Eu vou pausar, eu vou voltar a gravar assim que ele fazer uma nova entrada. Por que eu não gravo direto? Para a aula não ficar muito grande, porque ele demora, assim que você iniciar as jogadas, você vai perceber que ele demora um pouco para começar a entrar. Por quê? Porque ele faz toda uma varredura, tá, de estratégia e ele entra no momento correto. Como a gente viu aqui, ó, durante que eu estou falando, ele basicamente abriu uma nova entrada aqui no vermelho. Então vamos esperar. E como você viu, ó, ele acertou de primeira. Por quê? Porque ele faz uma análise total do mercado, né, das saídas. E ele vai lá e entra no momento certo. É por isso que ele demora. Ele não entra em seguida, tá? Vamos lá esperar. Fez com entrada aqui de R$5 no vermelho. Aqui está a quantidade de win. Aqui a quantidade de loss. Aqui ele fez o primeiro gale, tá? Perceba a sequência está aumentando, tá? Então se a gente vier aqui no catalogador, a sequência está aumentando. Aqui, ó. Ele fez o primeiro win, o primeiro gale, com o primeiro win aqui embaixo. Tudo 100% automático, sem nenhum tipo de interação. Basta você configurar e ele vai estar trabalhando para vocês.
Bom, tá lá o segundo win, tá? É R$10 de lucro aqui, tudo 100% automático. Perceba que nessa partida atual, né, que ocorreu agora, ele só entrou no primeiro gale. Na anterior ele não tinha entrado, ou seja, ele tinha acertado de primeira. Agora ele entrou com um gale e basicamente é isso. Os 5 gales aqui é só para proteção. E aí a gente vai deixar o próprio sistema trabalhar pra gente. Eu vou pausar, tá? Nossa meta aqui é R$25. A gente já bateu quase 50% do valor. Eu vou pausar e volto assim que ele entrar. Deixa eu só esperar. Vou pausar e assim que ele entrar eu volto. Bom, ele fez uma nova entrada aqui no preto, tá? Com R$5. Vamos só aguardar. Lembrando, pessoal, que ele faz isso e ele demora um pouco, tá? Por isso que eu peço para quando você ligar, por exemplo, o seu celular, você deixe ele ligado, tá? Você não pode ficar mudando de tela a todo momento para ele acabar não pausando o próprio sistema, entendeu? Então, assim, quando você ligar o próprio sistema, você vai ter que deixar ele na aba ligado sem interrupções. Você não pode fechar o celular, basicamente nada. Bom, terceiro acerto aqui, R$15 de lucro. Vamos esperar, eu vou pausar novamente, tá? E assim que ele entrar, eu volto a gravar, tá bom? Bom, agora ele voltou a entrar, tá? No vermelho aqui. Vamos esperar. Lembrando que a gente está no nosso terceiro win seguido, 100% de assertividade, tá? Basicamente a gente só está utilizando o primeiro gale. Lembrando que a configuração a gente colocou 5 apenas para evitar a quebra de padrão da Blaze. E isso acontece, tá? Ó, quarto win aqui. Agora que já está no quarto, eu vou deixar ele gravar direto. Provavelmente ele demore um pouco mais, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente não faz nenhum tipo de corte. É só um pause mesmo que a gente faz aqui na gravação para evitar que o vídeo fique imenso, tá? Normalmente, do horário que eu configurei até o horário de finalização, por exemplo, da meta, que no caso é 5 vezes o valor da nossa entrada, leva em torno aí de mais ou menos 12 a 15 minutos, tá? Então, assim, a cada 15 minutos você tem R$25, basicamente seria isso, tá? Mas eu peço para você utilizar com moderação, até porque a gente se trata de jogos de azar. No nosso caso aqui tá 100% de assertividade, então assim, tudo de forma 100% automática, tá? Enquanto ele não entra, vamos verificar o nosso catalogador aqui, ó. Aqui você atualiza. Basicamente ele rastreia, tá? Todas as saídas. Aqui você pode vir e perceber às vezes a quebra de padrão. Perceba a quantidade aqui, ó. Isso aqui é tudo em uma saída apenas, tá? Então ele fez aqui basicamente 7 entradas, tudo no vermelho. Se você contar daqui para cá, dá 9 vermelhos, tá? Então assim, essas sequências aqui, dependendo do tipo de gale, acaba ficando muito inviável e você acaba quebrando a banca nesse momento aqui, tá? Vamos voltar para ver se ele já entrou. Ainda não. Então, basicamente, assim acontece também com o preto, tá, pessoal? E lembrando que toda vez que existe uma alta de padrão, vem sempre um branco. Então, ele arrecada grana aqui, ou seja, dos jogadores ali, e paga no branco. Ele arrecada novamente e paga no branco, sempre dessa maneira aí. É claro que não existe uma ordem para o branco sair. Deixa eu voltar. Ainda não. Não existe uma ordem para o branco sair. A gente consegue ter um estudo para ter uma ideia assim da probabilidade, mas quando exatamente a gente não consegue, até porque se fosse assim, a Blaze ia perder muito dinheiro. Então ele acaba criando esse tipo de processo aí, tá? Ó, a quantidade de saídas que acabou tendo aqui, ó, são 6. 6 saídas, tudo vermelho, tá? Eu acredito que nessa próxima aí a gente entra no preto. Lembrando que a gente está gravando direto, fazem mais ou menos 2 minutos aí que a gente está gravando sem corte. Vamos só esperar ele iniciar. E aqui está a nossa banca, quase a nossa meta batida, né? Nossa meta aqui é 5 vezes o valor de entrada. Ó, saiu novamente o 7º vermelho, então provavelmente agora sai um branco, que é naquela estratégia que eu havia explicado para vocês. Deixa eu só voltar aqui para não perder o momento. Tô trocando de tela aqui rápido, para não perder o momento lá do double. Bom, até agora tá tudo ok aqui. Ó a quantidade de saída. Agora saiu um preto para quebrar o padrão. Eu acho que a gente entra agora, tá? O sistema não avisa. Então ele faz isso, ele apenas estuda, ele evita, no caso, entrar nesses padrões bem altos. E ele, quando ele percebe que voltou ao normal, ele volta a apostar, tá? Vamos esperar.
Como eu falei para vocês, nesse caso, nessa última partida eu não pausei o vídeo, a gente está chegando a 10 minutos já de vídeo e a gente está na última partida aqui. Só aguardando o próprio sistema identificar uma oportunidade para poder entrar. Lembrando que nosso sistema funciona 100% automático, basta você configurar e o próprio sistema vai fazer tudo para você, tá? E essa é a configuração correta. Então, assim, se você não, tá chegando nesse momento aqui e você não lembra qual é a configuração, você volta no início do vídeo e segue o mesmo passo a passo que eu mostrei aqui, ó. Que aí você vai ter um resultado bacana, tá? Lembrando que o ideal é sempre você verificar antes, ó, como eu falei, veio um branco. O ideal é sempre você verificar antes, ó, ele acabou de entrar no preto, verificar antes da sequência, tá? Pra gente poder iniciar o processo, mas o próprio sistema ele já faz isso, tá? Vamos esperar aí, é a última partida pra gente bater a nossa meta. Vamos lá, será que vem? Bom, primeiro gale agora. A gente entra no primeiro gale e automaticamente ele debita do valor de lucro, tá pessoal? Então ele usou 10 aqui. Então o primeiro gale aqui, então assim, o próprio sistema ele mostra exatamente tudo que está acontecendo lá. Você pode até voltar depois, eu estou com a Blaze aberta aqui. A gente vai verificar assim que ele bater e desligar, lembrando que quando ele bate a meta ele desliga, tá? Porque para ele já foi, vamos dizer assim, sucesso. Ó, ele entrou no segundo gale agora. Foi a primeira partida que entrou no segundo gale. Todas foram com um gale só, ou direto. Vamos esperar mais um pouco. Estamos indo aí para 12 minutos aí de aula. Como eu falei para vocês, aí é em torno de 12 a 15 minutos, é a média, tá? E vamos ver se o win chega, o preto vem e tá lá, ó. 5 acertos, 100% de assertividade, nenhum nós, tá? E a gente bateu a nossa meta. E agora ele entrou de novo aqui no vermelho, ó. Ele entrou no vermelho, só que ele vai desligar por conta da configuração que a gente fez. Ele viu uma oportunidade, mas ele já bateu a meta, então ele vai desligar. Ele vai aparecer alguma mensagem aqui em algum momento. Vamos só esperar. Bom, ele bateu aqui, ó, meta batida, tá vendo? R$25 e automaticamente ele pede para você apertar OK, porque a meta já foi batida. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que no início do vídeo a gente iniciou com um valor muito mais abaixo do que está aqui. A gente iniciou com 141 em uma fração e a gente está finalizando com 171. Isso porque ele entrou com R$5 no final da partida, tá? No final, quando ele bateu os 25 aqui, ele entrou no vermelho, como você pode voltar o vídeo e ver. E a gente foi vencedor assim mesmo, então a gente conseguiu ter uma meta aí de R$30 batida. Simples assim, basta configurar e o próprio sistema vai fazer isso para você. Lembrando que esse vídeo vai lá para o nosso canal do YouTube e também vai ficar na área de membros para que você, aluno, possa ver e seguir toda essa estratégia. Qualquer dúvida, clique aqui embaixo, fala com o suporte vai te atender, tá bom?